Olá a todos que assistem nosso canal. Eu sou Eduardo, advogado especialista em Direito do Trabalho, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema justa causa e os direitos que envolvem esse assunto. Hoje nós vamos apresentar a última parte da nossa série de vídeos sobre este tema. No vídeo passado, nós havíamos parado na alínea I do artigo 482 da CLT. Seguimos agora com a linha J e K, uma vez que os textos de ambas é bem parecido. Vejamos agora. A linha J diz: ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Já a linha K do artigo diz o seguinte, vejam como é semelhante. Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Vejam que a diferença básica entre elas é contra quem o ato é praticado, sendo previsto lá a linha J contra qualquer pessoa e na linha K fazendo menção direta ao empregador e superiores hierárquicos. Está aí a diferença entre ambos. O fato de o empregado praticar o ato de ofensa a alguém constitui justa causa para o seu despedimento. O ofendido pode ser o empregador, o colega de trabalho, o administrador, o gerente, os visitantes, os fornecedores e toda e qualquer pessoa que tenha relação com o empregador ou com a empresa em si. No que se relaciona à ofensa à honra ou boa fama, podem ocorrer de três maneiras, que eu vou passar a especificar para vocês explicar melhor. É a calúnia, a difamação e a injúria. Vamos começar falando da calúnia. A calúnia consiste em imputar falsamente a alguém a prática de um ato definido na lei como crime. Por exemplo, o gerente está praticando desfalque contra a empresa. Ou seja, aí está dizendo que o gerente está praticando um crime contra a empresa. Já a difamação é menos grave e consiste na imputação falsa de um ato lesivo à honra e à boa fama, embora não definido como uma infração penal. Vou dar um exemplo para vocês para que fique melhor a compreensão. O chefe do pessoal tem um caso com a vizinha. Vejam que não se trata de crime, mas se trata de uma conduta que ofende a honra e a boa fama. Por final, temos a injúria, que é ainda menos grave que as demais. É a própria ofensa direta à pessoa. A sua forma mais comum é o xingamento, é o palavrão, é o gesto obsceno para ofender outrem. Por exemplo, você diz para outra pessoa, você é corrupto, você é um ladrão, e outras maneiras de xingamentos aí que possam definir dessa forma. No que tange à ofensa física citada no artigo, é aquela praticada contra o empregador, administrador, colegas de trabalho ou ainda outras pessoas. É a prática da agressão em si, tentada ou consumada, no local de trabalho ou no local que tenha relação com o trabalho. É sem dúvida uma falta grave que autoriza a demissão por justa causa do agressor. Contudo, a lei faz uma ressalva bem importante nesse tema. Se o empregado agir em legítima defesa, não há que se falar em aplicação de justa causa, pois o empregado está defendendo-se ou ainda pode estar defendendo outrem, alguém, de uma agressão injusta. Passamos agora a falar sobre a linha L do artigo, que trata da prática constante de jogos de azar, como também hipótese de justa causa. São considerados jogos de azar. Vou dar exemplos do que são considerados para vocês. O jogo em que o ganho e a perda dependam exclusiva ou principalmente da sorte.
É também exemplo as apostas sobre corridas de cavalo fora do hipódromo ou de local onde sejam autorizadas. É também hipótese as apostas sobre qualquer outra competição esportiva. São exemplos exclusivamente dependentes da sorte, a roleta e os dados, pois a vitória ou a derrota nestes casos não é influenciada por qualquer outro fator como a habilidade, que não a sorte de uns e o azar de outros jogadores. Jogos que dependam principalmente da sorte são os jogos de cartas, pois embora o fator sorte ou azar seja o preponderante para se chegar ao resultado, alguma habilidade pode influenciar e decidir na vitória do jogo. Nos jogos de bingo, o resultado depende exclusivamente da sorte, ou ao menos esta é a principal determinante do resultado. Isso porque não sabemos se há fraude nisso, né? Já os chamados jogos de habilidade não são considerados jogos de azar, como os jogos de dama e xadrez, por exemplo, que dependem exclusivamente da inteligência, da perspicácia e do raciocínio dos jogadores. Entretanto, a aposta em si, feita por terceiros, sobre o futuro resultado em tais jogos lícitos é considerado jogo de azar. Então, ou seja, o jogo em si não é, mas se há uma aposta, já pode ser considerado jogo de azar. Os jogos de azar só configuram a justa causa se a prática constante ocorrer no ambiente de trabalho durante a jornada, importunando e prejudicando o trabalho, como no caso dos empregados que jogam dominó apostando dinheiro, por exemplo. A última linha do artigo 482 da CLT é a linha M, a qual trata da perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Este é o texto da lei. Algumas profissões, como médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, vigilantes, contadores, enfermeiros, atletas profissionais de futebol e motoristas, por exemplo, dentre outras, né, exigem comprovação periódica de sua habilitação pelos conselhos e entidades reguladoras competentes. Por exemplo, o advogado existe a OAB, né, para citar para vocês. Sem a autorização para o exercício da profissão, esses empregados simplesmente não podem ser mantidos nos seus postos de trabalho porque não podem entregar ao tomador do serviço a atividade produtiva pela qual são pagos. Como se vê na lei, não é qualquer perda de habilitação que tipifica a falta grave suficiente para a caracterização da justa causa, mas apenas a perda que decorre de uma falta cometida com dolo, isto é, com intenção de prejudicar ou com a assunção do risco de produzir esse resultado. Um motorista profissional de ônibus ou de caminhões de carga, por exemplo, que bebe em serviço ou faz uso de qualquer outra substância tóxica, ou dirige em velocidade acima do permitido, provavelmente não terá o dolo de causar acidentes, mas assume o risco de produzir esse resultado com tais condutas. Se for multado ou tiver a habilitação apreendida, a falta é dolosa e, como tal, suficiente para a demissão por justa causa ocorrer de forma lícita. Após nós tratarmos todas as alíneas da justa causa, da alínea A até a linha M, por fim, o parágrafo único do artigo 482 da CLT disciplina que constitui igualmente justa causa para a dispensa do empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Para que vocês possam compreender melhor do que se trata atos atentatórios contra a segurança nacional, podem ser eles resumidos como terrorismo, subversão, malversação da coisa pública, dentre outras possibilidades. Na prática de ato que possa ser configurado como crime contra a segurança nacional, a autoridade competente solicita ao empregador o afastamento do empregado de suas funções laborais, preservando o pagamento dos salários,
durante os primeiros 90 dias. É importante ressaltar que a demissão, nesse caso, somente poderá ocorrer após a realização, a conclusão do inquérito administrativo, no qual seja devidamente comprovada a responsabilidade do empregado em atos que importem em violação da segurança nacional. Bem, meus amigos, assim chegamos ao fim de uma série de vídeos sobre o polêmico tema justa causa. E como podemos perceber, existem diversos aspectos subjetivos e detalhes que devem sempre ser observados. Por isso, é importante consultar um advogado especialista em direito do trabalho. Não se esqueça, faça sempre valer o seu direito, buscando a tutela da justiça diante das ilegalidades ocorridas. Nesta linha, nós advogados continuamos aqui, à sua inteira disposição, caso necessite de um serviço especializado para fazer valer o seu direito. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos, familiares e nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal para ficar sempre atualizado dos novos vídeos com assuntos de interesse público sobre direito do trabalho. Dúvidas e sugestões podem enviar pelo canal, pelo e-mail e por nossa página na web www.ggradvogados.com.br. Até breve, um grande abraço e até a próxima.